E vamos falar de um tema polêmico aqui hoje, que é o quanto custa uma viagem para Orlando. E é claro, já falei isso várias vezes. Existem inúmeras variáveis que vão afetar o valor da sua viagem, né? Quanto tempo você vai ficar em Orlando, quantos parques você vai visitar, onde você vai se hospedar, que datas você pode ir, com quanto tempo de antecedência você está planejando a sua viagem, enfim, várias coisas que eu falo mais com bastante detalhe na Bíblia da Economia, mas a ideia aqui é passar uma visão geral de valor de uma viagem para Orlando. Eu vou mostrar aqui 3 cenários diferentes, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro cenário. E eu quero só deixar algumas coisas bem claras aqui. Eu tô considerando uma viagem média, né? Uma viagem de uma semana, visitando 4 parques. Vou falar aqui um pouquinho das variáveis e dos itens de cada um. Mas, assim, é uma viagem média, né? O que a maioria das pessoas acaba optando. Quer ficar uma semana, 10 dias, em alguns parques, mas não em todos. Afinal, a gente sabe que os parques ocupam uma bela parte do nosso orçamento de viagem. Eu vou mostrar aqui também 2 cenários de dólar, né? Dólar turismo e dólar comercial. Como você sabe, tem uma diferença aí na cotação e isso influencia no seu orçamento também total de viagem, né? Claro, de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo quanto a economia em cada item pode mudar e melhorar bastante o nosso preço final da viagem. Então vamos aqui para esse primeiro exemplo, que é uma viagem aqui para 2 pessoas e esse valor aqui tá por pessoa, tá bom? Valor por pessoa. Então eu estou considerando aqui o valor médio de uma passagem, que é o quanto eu paguei nas minhas 2 últimas viagens desse ano para Orlando. Na média, deu mais ou menos esse valor da passagem, tá bom? E aqui eu coloquei 2 opções de hospedagem, né? Uma hospedagem econômica padrão, né, vamos chamar assim, um hotel mediano, fora dos parques e tal, e uma opção de hotel econômico da Disney, porque eu sei que muita gente tem o sonho de se hospedar dentro da Disney, né? E quem sou eu para acabar com o seu sonho? Então eu coloquei aqui essas 2 opções. Ingressos, né? Ingressos de 2 dias de Disney e 2 dias de Universal, que é o que a maioria das pessoas acaba optando. Aluguel de carro por uma semana. Comidinhas, né? Compras de comidinhas. Eu já mostrei até minha lista de compras de comidas para uma semana. Pedágios, né? Que eu tô colocando aqui zerado, porque a gente sabe que a gente tem a promoção aí da SAV que zera os nossos pedágios e os nossos Sampés. Então vamos começar já com essa economia aqui, né? Valor de gasolina, refeições nos parques, chip de internet e alguns extras. Então, essa é uma viagem mediana, né? Como eu já falei aqui. E aí, nesse cenário que eu tô mostrando aqui, a gente tem esse total aqui em dólar, tá? Vamos sempre olhar em dólar, porque a cotação, né, do câmbio do dólar pro real tá oscilando muito. Então a gente sabe que esses valores em reais, eles mudam praticamente todos os dias. Mas olhando aqui, a gente tem esse valor total por pessoa, considerando uma hospedagem econômica, fora dos parques, e um hotel econômico Disney, que são aqueles hotéis mais baratinhos dentro da Disney. A gente teria mais ou menos esse valor aqui por pessoa, tá bom? E aqui seriam as 2 cotações, uma no dólar comercial, considerando esses valores aqui que eu coloquei, né? E o dólar turismo. Então a gente tem aqui, a gente de cara já vê a diferença, né? Se você conseguir utilizar o dólar comercial nas suas compras, como eu falo lá na Bíblia da Economia, ou o dólar turismo. Então vamos para um segundo cenário agora, que é um cenário mais econômico, que é o cenário mais parecido com os meus tipos de viagem, né? Com os meus gastos de viagem. E aí aqui eu vou mostrar um pouquinho do porquê. Então aqui eu já estou considerando uma passagem aérea com milhas, né? Que é o que eu tento fazer, pelo menos uma vez por ano eu viajo com milhas. Às vezes eu consigo pegar só um trecho com milhas, só a ida ou só a volta, mas eu sempre utilizo minhas milhas aí para viajar. Então, eu estou considerando aqui a ida e volta com milhas, e esse valor aqui é o valor da taxa de embarque, né? Considerando que você vai pagar a sua taxa de embarque, você vai emitir a sua passagem com milhas. E é claro que esse valor também varia, né? Cada companhia aérea tem um valorzinho um pouquinho diferente, dependendo ali de onde você vai voar, para onde você vai voar, mas eu coloquei um valor médio aqui. E aqui, seguimos aqui com os nossos 2 cenários de hospedagem, né? A econômica e a Disney. A diferença aqui é que eu coloquei aqui o valor, né? Quem tem a Bíblia da Economia tem um desconto na My House Disney. E eu coloquei a My House Disney como uma hospedagem mais econômica porque ela tem um valor super competitivo, né? Então, ela entra aqui na categoria hospedagem econômica, apesar dela ser melhor que muito hotel econômico que eu já fiquei. Então a gente tem aqui um valor bem mais interessante, né? Hospedagem Disney, eu coloquei Resort Premium, por quê? Porque você vai pagar aqui, utilizando as estratégias que eu coloco lá na Bíblia da Economia, você vai pegar um super hotel
por exemplo, no Animal Kingdom Villas, né, que é praticamente um apartamento, né, nem um quarto de hotel, quase pelo mesmo valor que você pegaria ali num resort econômico da Disney, naquele primeiro cenário. Então, coloquei mais uma opção aqui. Os ingressos, né? Coloquei os ingressos aqui com os nossos valores, dos nossos fornecedores, a gente consegue um descontinho aí, um valorzinho um pouquinho melhor. Aluguel de carro utilizando o nosso cupom de 25% de desconto, que também fica mais interessante. E aí a gente segue aqui também com alguns outros gastos que não tem como a gente excluir, né? Comidinhas, enfim, refeições dos parques a gente sempre acaba fazendo uma ou outra. O chip de internet, a gente também tem um valor interessante ali, umas indicações interessantes na Bíblia da Economia, e aí o nosso valor já cai, né? Já fica mais acessível, vamos chamar assim. Olha a diferença, né? A diferença desse segundo cenário, como fica mais interessante. E aqui a gente segue aqui, né, no mesmo exemplo da diferença do dólar comercial para o dólar turismo. E aqui a gente tem também um terceiro cenário seguindo mais ou menos na mesma linha do cenário anterior, tá? Mas nesse cenário aqui, eu coloquei a passagem voos promo da 1, 2, 3 milhas, né? Que é aquela passagem que eu já falei algumas vezes, que, enfim, tem preços bem, bem, bem interessantes em voos para vários lugares do mundo, inclusive Orlando e Miami. A minha passagem eu comprei para o ano que vem, né? Ainda não voei com eles, então não posso falar como foi, como não foi, enfim. Mas assim que eu voar com eles, eu conto aqui para vocês como foi a experiência, mas já dá uma baixada também no valor da passagem, né? Nem sempre a gente consegue passagens para todas as pessoas da família ou do grupo para irem com milhas. Então, uma opção é comprar a mesma passagem. Eu vou nem entrar aqui no detalhe, né, de como maximizar o seu acúmulo de pontos, vender milhas, enfim, eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque senão esse vídeo teria horas de duração. Mas aqui a gente também tem um segundo cenário comprando a passagem, utilizando as estratégias da Bíblia da Economia, os cupons, enfim, tudo que eu passo lá para a gente conseguir o melhor custo-benefício em todos os itens da nossa viagem. E a gente também tem um valor mais interessante aqui em dólares, né? E aí, aqui, considerando o valor médio da cotação, né, do câmbio do dólar para os últimos dias, e a diferença aqui para o dólar comercial e o dólar turismo. Então, sem mais delongas, esse é o valor médio de uma viagem de uma semana para a Disney, para 2 pessoas, para 2 adultos. Como eu falo na Bíblia da Economia, existem inúmeras variáveis que vão te ajudar a economizar mais ou que vão te fazer gastar um pouquinho mais na sua viagem, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar para mim que eu te respondo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho a entender quais são os custos básicos de uma viagem para Disney. A gente se vê no próximo vídeo.